Todo modelo de solução de problema se define em dois aspectos. Um, que é definir o problema, e o segundo aspecto, solucionar o problema. Então, os diferentes modelos de solução, tem vários, que existem no mercado, que foi criado. Eu vou apresentar só algum deles, Aí a gente tem o modelo de 10 passos, que é chamado 10 Steps. O modelo A3, criado pela Toyota. O 8D, criado pela Ford, O modelo DMAIC faz parte da metodologia Seis Sigma. E o modelo PDCA. Alguns de vocês já conhecem esses modelos e ao longo do curso eu vou explicando cada um desses modelos. Em resumo, o que esses modelos fazem? Eles fazem uma definição do problema e logo faz uma solução do problema. Agora, vamos ver o que eles têm em comum. Olha aqui, todos eles definem um problema. Alguns chamam de entender o problema, outros não. Mas aqui a gente pode comparar um com o outro. As possíveis causas são definidas, os dados são selecionados no DMAIC. Análise é selecionada no A3, 8D, DMAIC, que pode ser uma análise estatística ou simplesmente uma confirmação. Será que é ou não é? Eu vou fazer essa ação. Será que eu comprovo, eu consigo confirmar que essa ação é ou não é? Seleciona, implementa a solução, avalia os efeitos, conforme eu já expliquei, e por último cria um padrão. Então, o modelo que eu vou apresentar para vocês vai ser o modelo dos 10 passos, que ele praticamente vai estar envolvendo tudo, mas você não vai deixar de aprender o A3, 8D, DMAIC e PDCA. Você vai selecionar qual que atende melhor a sua expectativa em relação a resolver um problema. Isso aqui não demora anos para ser feito. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula uma análise de causa raiz real que eu fiz e demoramos 2 horas ou 2 horas e meia mais ou menos, fazendo com equipe. Conforme a pessoa tem mais conhecimento da área e tem melhor dinâmica, conhece o processo, essas 2 horas podem ser reduzidas a questão de minutos. Então, implemente, você está no lugar certo, você vai aprender a resolver seus problemas. Então, mas antes de vermos um exemplo real, temos que ter uns conceitos bem claros, bem definidos. Eu vou passar nesses conceitos de uma forma resumida e uma forma fácil de entender. São as ferramentas da qualidade. Então, as ferramentas da qualidade têm um checklist. O checklist não é uma ferramenta de análise. Utilize o checklist como registro. O checklist vai te ajudar a registrar, a ter um histórico das coisas. O próximo é o histograma. Agora, em relação ao histograma, é uma ferramenta que utiliza um gráfico de frequências acumuladas. Sim? Essa parte ela já vai te ajudar a uma análise. Aí, com o histograma, você consegue fazer uma análise. A terceira ferramenta é a análise de Pareto. O análise de Pareto é uma ferramenta, ao igual que o histograma, que serve para fazer análise mesmo, mas nesse sentido é priorização. O Pareto ele vai te dar a priorização. Então, por isso que é importante, porque aí você já vai começar a funilar a causa raiz. Então, é um fenômeno estatístico que fala que aplicando 20% de esforço, temos 80% dos resultados. A quarta ferramenta de qualidade que eu quero apresentar para vocês é a carta de controle. Vocês já ouviram falar do CEP, Controle Estatístico de Processo, carta de controle? Nossa, é muito complicado, ou às vezes não presta. Eu mesmo tentei aplicar e às vezes eu errava na aplicação porque eu não tinha uns pré-requisitos que a carta de controle precisa para você implementar. É uma ferramenta fantástica para utilizar junto com a análise de causa raiz. Você vai ver mais na frente como que isso vai funcionar.
mas a carta de controle ela precisa de uns pré-requisitos. O que é isso praticamente? Precisa de ter na base, você precisa de ter um 5S, organização, limpeza, você precisa estar bem alinhado com isso. Na sua estação de trabalho, dependente de onde for. Agora, consequentemente, no próximo nível, você tem que ter um processo padronizado, sim? Depois, você tem que ter uma gestão à vista clara, indicadores claros dessa estação, sim? Logo aí, você já coloca a carta de controle, senão você praticamente não vence. Porque a carta de controle, ela mede a estabilidade do seu processo. E se o seu processo não tem esses requisitos mínimos, então ele já não vai estar estável. O que vai acontecer? Você vai ficar rodando em círculos, Agora, com um processo estável, com um processo com esses requisitos, você vai conseguir, através da carta de controle, medir a estabilidade e quando tiver pontos que são fora, aí você consegue aplicar a metodologia de causa raiz para você reduzir custos, fazer uma entrega de volume de produção diária ou também melhorar seu processo. Quinta ferramenta é o diagrama de dispersão. Diagrama de dispersão é uma das ferramentas que eu sou mais apaixonado de utilizar. Eu acho excelente, assim, porque ela te faz ela é boa para analisar um efeito, para analisar quando você coloca uma força em um sentido, ela vai te dar um resultado e te mostra um modelo matemático. É muito interessante. Vocês vão ver aquele modelo matemático que vocês aprenderam na escola, vocês vão ver na prática como que isso funciona e tanto que é interessante. A sexta ferramenta que eu quero apresentar nesse momento é a espina de peixe. A famosa espina de peixe, porque é um diagrama que tem uma forma, né, semelhante a um peixe, mas tecnicamente é chamado de diagrama de causa e efeito. Você vai enumerar as causas potenciais, né? Aqui você faz um brainstorming, aqui você vai falando e na cabeça do peixe você coloca o problema. A espina de peixe, ela tem umas categorias, que são 6, né? Meio ambiente, máquina, método, né? Então, nessas categorias que aparecem aqui vocês estão vendo aqui, né? Essas categorias você vai alocando sua causa para criar uma organização. Porque durante um brainstorming, você vai falando muitas coisas, aí você não sabe onde alocar. Aí fica mais fácil de você colocar. Porém, um erro que acontece em muitos estudos de causa raiz, ou muitas empresas que não saem do lugar. Aí, por exemplo, vai alocar uma causa, aí a causa, uma pessoa acha que é do meio ambiente e outra pessoa acha que tem a ver com mão de obra. Então não sai do lugar, aí fica nessa discussão, não, mas é meio ambiente, por isso. E o que acontece é perde o foco do problema. Então o importante é resolver o problema. Se é meio ambiente, se é mão de obra, medida, não interessa. Isso aí não interessa, então não perde o tempo, não faz igual que acontece em muitas partes, que não sai do lugar e fica nessa discussão. Isso não interessa. O que interessa é resolver o problema, entendeu? E também, seu chefe, o dono da empresa, às vezes nem vai se interessar. O que ele quer é que o problema seja resolvido. Você mesmo quer que o problema seja resolvido. Então, nesse ponto, continue em frente.